Olá, meus amigos do Tático Futebol Clube, bacana ter vocês aqui de novo. Bom, tá chegando a hora, hein, meus amigos, amanhã às 8h30 da manhã, Corinthians e Chelsea, Chelsea e Corinthians, um jogaço que eu não vou perder, eu tenho certeza que também vocês não vão perder. O Corinthians buscando o bicampeonato mundial e o Chelsea buscando a reabilitação aí, né? Depois do fiasco da Champions League dessa temporada 2011-2012, não passou nem da primeira fase. Vamos aqui bater um papo, falar rapidinho aí dos pontos fortes e fracos das duas equipes, né? As duas equipes que estão em momentos aí diferentes, né? O Corinthians vem no final de temporada, uma equipe um pouco desgastada fisicamente, né? A questão do frio também interfere, sim senhor, né? Vejo que o Corinthians né? O Corinthians contra o Al-Ahly, o segundo tempo praticamente parou, sentiu muito fisicamente, né? O Tite teve que fazer alterações para encaixar essa marcação, né? Uma questão aí vital aí para o Corinthians, que estava tomando um sufoco, né, da equipe do Al-Ahly. E o Chelsea, pelo contrário, está aí no começo de temporada, né? Começou o futebol europeu em agosto, está bem fisicamente, os jogadores estão bem, evidentemente estão aí habituados ao frio. Então o Corinthians e Chelsea estão em momentos diferentes. O Corinthians, analisando tecnicamente, são duas equipes técnicas que trabalham bem a bola, né? O Corinthians, em relação à Libertadores, está um degrau abaixo. Realmente o Corinthians, que tinha a melhor defesa da América, aí estamos falando de todo o sistema defensivo, né? Aquela linha de 4 da linha de defesa, que aliás faz muito bem a linha de impedimento, que não é uma linha passiva, uma linha que sobe, mas também que ataca o adversário, né? Os dois volantes, enfim, o Corinthians que tinha um ataque também envolvente, de velocidade, de um contra-ataque quase que mortal, né? Esse Corinthians, em relação ao Corinthians de agora, está realmente um Corinthians um degrau abaixo, né? Os jogadores estão desgastados, realmente saiu o Alex, entrou o Douglas até melhorou fisicamente, o Douglas está jogando bem, mas coletivamente o Corinthians está um degrau abaixo. E por que eu estou falando isso? Porque o Chelsea é ao contrário. O Chelsea, que foi campeão da Champions League, que eliminou o Barcelona, que ganhou do Bayern de Munique, era uma equipe que jogava fechadinha, aquele time pequeno, jogando ali atrás, buscando o contra-ataque, Drogba correndo que nem louco lá na frente, tentando segurar essa bola, tentando cavar uma falta. Então era um time que jogava pequeno, foi campeão, é verdade, mas o Chelsea melhorou. O Chelsea joga para frente, tem jogadores habilidosos, jogadores de velocidade, né? A chegada do Hazard, esse belga que joga pela ponta esquerda, realmente parece um ponta antigo, de habilidade, que vai de linha de fundo, está jogando demais. A chegada do Oscar também trouxe mais mobilidade, um grande articulador. O Oscar está jogando muita bola também. O Rafa Benítez, que é um bom técnico que inclusive foi campeão aí do Mundial, né, com o Internacional, em cima do Mazembe. Fazer o quê? Que iluminou o Internacional, mas é um técnico experiente. Conseguiu encaixar aí o Oscar e o Mata nesse meio de campo, jogadores articuladores, né? O Oscar fica um pouco mais próximo do Torres, mais centralizado, e o Mata vem articular esse jogo no meio de campo, vem até buscar essa bola dos volantes, está jogando muito bem o espanhol. Então são momentos diferentes, né? Onde o Corinthians está um degrau abaixo e o Chelsea está um degrau acima. Falando taticamente, são equipes que que têm esquemas semelhantes, né? Ambos jogam no 4-2-3-1 e ambos têm o seu lado esquerdo como o seu lado forte, o lado forte de ataque, né? O Corinthians joga normalmente, né? O Emerson joga mais à esquerda, o Fábio Santos é um bom lateral, apoia muito bem, tem aproximação ali do Danilo também. O Danilo, inclusive, vai jogar centralizado, né, no lugar do Douglas. O Douglas deve ser uma opção no segundo tempo com a entrada do Jorge Henrique. O Jorge Henrique, que é um jogador de decisão, eu gosto do Jorge Henrique. O Jorge Henrique é um jogador sangue ruim, cresce em finais, né? Vai entrar para anular o Cole, o lateral esquerdo inglês. Então, o Corinthians tem esse lado esquerdo e também pensa no lado esquerdo do seu adversário, né? Inclusive, o Fábio Santos tem que aparecer.
Fábio Santos não tem aparecido nos últimos jogos. O Fábio Santos é fundamental para o ataque do Corinthians. Ele tem que apoiar, porque o Alessandro ele entra mais em diagonal. O Alessandro não é tanto um jogador agudo, né? Não é um jogador tanto de ataque. O Chelsea também vai fazer alterações na sua equipe. O Rafa Benítez, que é esse técnico experiente, ele não repete as escalações porque ele estuda o adversário, ele escala seu time de acordo com o adversário. Então ele já sabe que o lado esquerdo do Corinthians é forte, vai se fortalecer, vai colocar, na minha opinião, vai colocar o Ramires como volante. Ramires e Mikel, esse nigeriano Mikel, são dois bons volantes que sabem marcar e também sabem sair para o jogo. Davi Luiz, que é um bom zagueiro, foi bem até de volante, principalmente acionando os jogadores, fazendo essa bola rodar, mas não é um jogador para jogar no meio de campo porque não tem recuperação. O Davi Luiz, quando ele sai da área, ele tem dificuldade, porque é um jogador alto, um jogador mais pesado, não tem tanta cintura, né, como a gente diz no futebol, e aí ele pode tomar um 2, pode ficar vendido. Mas é um bom zagueiro realmente, deve voltar para a zaga. O Ivanovic deve ir para a lateral direita, como jogou na Champions. O Ivanovic é um jogador experiente, tem 28 anos, quase 100 jogos aí pelo Chelsea, deve jogar no lugar do Azpilicueta, o espanhol de 21 anos, que jogou na lateral direita, que foi muito bem, inclusive, anulando o Delgado, o argentino Delgado do Monterrey, mas aí acho que pesou a experiência e o Rafa Benítez deve colocar o Ivanovic. É um jogo realmente interessante, acho que o Chelsea deve ter mais posse de bola do que o Corinthians. O Corinthians deve jogar mais fechadinho, buscando um contra-ataque. Outro detalhe que eu queria dizer aí é que com a chegada do Danilo, o Danilo, que está na posição de meia central, ele pode jogar mais aberto pela esquerda na marcação, e aí fazendo assim 2 linhas de 4. Eu acho que o Corinthians vem com essas 2 linhas de 4, deixando o Emerson fazendo essa ligação da defesa com o ataque, puxando o contra-ataque com velocidade, e o Guerreiro deve jogar mais à frente. Evidentemente que o Cole apoiando, o Guerreiro deve cair nas costas dele, e aí o Cole vai pensar 2 vezes em apoiar, porque vai ter um jogador rápido nas suas costas. E o Davi Luiz não tem uma boa cobertura. O Davi Luiz, quando ele sai da sua área para dar o combate, ele é pesadão, pode tomar um 2, pode ficar na saudade. E aí o Corinthians pode se aproveitar. Corinthians tem tudo para ganhar esse Mundial, mesmo com o Chelsea estando no momento melhor. Tem que jogar com inteligência, cadenciando, quebrando o ritmo da partida, cavando faltas na frente, cadenciando o jogo, porque sabe que o segundo tempo o Corinthians vai sentir fisicamente. Tá certo? Outra coisa, Corinthians tem que jogar com a bola no chão, tem que jogar futebol, com triangulação, com aproximação, jogada de linha de fundo, de velocidade, toca para trás, não pode alçar essa bola na área, porque a zaga do Chelsea é muito alta. Para você ter uma ideia, o Ivanovic, o Carriel e o Davi Luiz têm 1,90 m de média de altura. Então o Corinthians não pode ficar alçando essa bola na área, tá certo? É uma partida que está tudo aberto, realmente, várias oportunidades, várias chances de lado a lado. O jogo vai ser decidido nos detalhes, um jogo nervoso, de muita pegada no meio de campo. Mas se o Corinthians conseguir se poupar no primeiro tempo, vai sobrar fôlego para o segundo. E como tem um time mais leve do que o Chelsea, pode levar vantagem na velocidade, tá certo? Se o Corinthians conseguir encaixar essa marcação e conseguir a possibilidade de ter um contra-ataque, acho que o Corinthians tem um caminho bom aí para a vitória. Tá certo, meus amigos? Obrigado demais. Conto aí com o comentário de vocês. Um bom jogo amanhã e a gente conversa aqui depois. Tchau, até mais.